Bom dia. Nós vamos fazer hoje a nossa quinta aula de clínica cirúrgica. Nós vamos abordar o quê? As cirurgias intestinais. Primeiro, nós vamos falar um pouco das cirurgias do intestino delgado, né? O intestino delgado é uma parte do tubo digestório médio, situado entre o estômago e o intestino grosso, como vocês podem ver aqui na figura. O tamanho do intestino delgado é aproximadamente 5 metros de comprimento. E a função dele é o quê? É onde ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como também a sua absorção dos nutrientes. Então, ele é uma parte muito importante para o nosso sistema digestório. Ele vai assimilar as substâncias nutritivas, como vocês veem aqui, através dessas vilosidades intestinais, tá? Ele vai assimilar todas essas substâncias nutritivas. Então, quando a gente tem uma parte ou um pedaço dele retirado, isso vai alterar muito o que? Na nossa nutrição, tá bom? Ele vai ser o que? Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo também. Aí nós temos o que? Já entrando nas cirurgias, a jejunostomia, que é uma comunicação cirúrgica do jejuno com o plano cutâneo da nossa parede abdominal. As indicações para isso seria o que? Estenose cáustica, quando normalmente toma algum produto cáustico, né, que vai afetar esse jejuno. E tumores também, tá? Esofagianos, como o estômago, que também pode ser inoperável. Neoplasias gástricas, câncer de estômago. Pancreatite aguda, né? Que é uma inflamação no pâncreas, ou traumática devido a um trauma, né? Traumatismo duodenais nos indivíduos submetidos à gastrectomia total, que pode o quê? Ter retirado o estômago totalmente. As esofagectomias, que é retirada do esôfago, e duodenotomia, que é retirada também do duodeno. E também as decências, tá, gente? Como a esofagojejunoanastomose, o gastrojejuno, anastomose e duodenorragias. O que é anastomose, né? Significa o quê? Uma retirada de um pedaço que liga a outro pedaço. Isso seria anastomose, que a gente julga ser. Aí nós temos aqui a jejunostomia, tá? Vocês podem ver aqui na figura que foi aberto, né? Uma ostomia, né? Que a gente chama, lá no jejuno, e com a parede cutânea, e é introduzida uma sonda, né? Introduzida para poder a alimentação. Foi feita uma cirurgia, né? A cirurgia tá bem limpa, tá seca, e vocês podem observar a sonda aí no plano cutâneo chegando ao jejuno. O pré-operatório sempre é dieta líquida com mínimo de resíduos ou ausência de resíduos. Anotar sempre a aceitação dessa dieta. Aceitação quer dizer o quê? Se esse paciente não vai ter o quê? O abdômen começar a se distender, se ele não vai ter vômitos, né? Nada disso. Verificar os sinais vitais, anotar frequência e aspecto das evacuações, tá? E jejum de 12 horas. Enteroclise até que a água saia limpa, né? Que seria gota a gota e morno. Nunca faça uma enteroclise fria. E contraindicações, tá? Nos casos de abdômen agudo, que a gente não sabe o que é, que pode ser uma inflamação. Tricotomia nas regiões axilar, abdominal e pubiana. O pós-operatório, conectar a sonda a tubos de drenagem, látex ou equipos, tá? E adaptar o frasco coletor. Normalmente esse paciente ele pode vir o quê? Com uma sonda, né, nasogástrica aberta,
porque para drenar os conteúdos gástricos e tudo mais. Então tem que coletar, tem que adaptar no coletor e também verificar o que? A drenagem, o aspecto e o volume. Manter aberta, tá? No POI ou até quando necessário, quando o médico suspender. Anotar o volume, até o aspecto que eu falei para vocês. Após o retorno do peristaltismo, fechar a sonda e iniciar o quê? Com a irrigação intercalada, gota a gota, com soro fisiológico e glicosado. Ele não vai logo para uma dieta, ele vai primeiro tomar uma solução glicosada, né? Para poder ver como que está esse jejum e observar o que rigorosamente o esquema estabelecido pela nutricionista e o cirurgião. Normalmente o que o cirurgião já pede para a nutricionista qual é a dieta que ele quer e a nutricionista vai dar esse aval. Estar atento sempre às ocorrências de diarreia, distensão abdominal e os frascos de alimento devem ser sempre mantidos, tá? Na altura do jejum, nunca abaixo do jejum ou acima do jejum também. Deve ser mantido. As dietas são administradas lentamente e continuamente, tá? E devem ser mornas e agitadas antes da administração para que tenha uma mistura homogênea. Pesar diariamente esse paciente, geralmente a gente pesa pela parte da manhã, onde tem menos retenção de líquidos e tudo mais. E complicações cirúrgicas a diarreia ou a doping, que a gente já havia falado, né, que é o excesso de açúcar e gorduras que pode ser administrada e cólicas também. Agora nós vamos falar da ileostomia, que é uma comunicação do ilho, que é uma parte do intestino delgado, né? A parede abdominal, tá? Ele serve normalmente o quê? Essa ileostomia é para excreção, para poder sair, né, as fezes. Então, a indicação é um megacolo tóxico devido que a doenças chagácicas, perfuração do colo, que por diverticulite também, que a gente já havia falado dos divertículos, de Meckel, e necrose do delgado, com peritonite, insuficiência vascular intestinal aguda, que normalmente, né, não tem mais aquela absorção desejada, pelos câncer de cólon descendente, nós temos aqui na figura o cólon ascendente, transverso e descendente, normalmente pelo descendente, tá? E adescências das anastomoses e ilecólicas e ileais, traumas extensos do cólon descendente e colite ulcerativa. Vocês podem observar aqui na figura, né? Aonde fica localizada uma ileostomia e aonde fica localizada uma colonostomia. Colostomia é no colo, ileostomia é no ilho, tá? E a gente pode ver aqui também, tá? Ali na outra figura também, as eulostomias, o sigmoide, a colostomia descendente, onde vai descendente é quando já está indo quase para o sigmoide, para o reto, a transversa e a ascendente também, as localidades que elas podem estar sendo feitas. Pré-operatório sempre contribui para a aceitação da modificação anatômica desse paciente. Na realidade, né, ele vai ter que ter um tratamento psicológico, porque ele vai ter que ter essa adaptação para essa nova eliminação intestinal através do da parede abdominal, tá? Ele vai ter muitos temores, dúvidas, vai modificar toda a parte, né, física dele, então ele pode ficar bem abalado emocionalmente. Compreender a ansiedade desse paciente, ou muitas vezes irritabilidade, depressão ou agressividade devido a isso, porque sempre o paciente se pergunta por que com ele, né? Orientar para usos de dispositivos de ileostomia, observar e anotar sempre a frequência e aspecto das eliminações intestinais, dieta pobre em resíduos, sempre, porque quanto mais resíduos, né, mais evacuação vai ter.
colher fezes para exames coprológico para saber se esse paciente ele tem algum verme, né, alguma coisa. Jejum de 12 horas, preparo intestinal, né, de acordo com a orientação do enfermeiro ou cirurgião ou protocolo do hospital também. Tricotomia axilar abdominal e pubiana. Escovação da região abdominal, na realidade ele vai o quê? Tomar banho, né? Antes dessa cirurgia para diminuir a carga bacteriana. Orientar para esvaziar a bexiga 30 minutos antes e verificar os sinais vitais. E no pós, a gente vai ter o quê? A bolsa coletora para ileostomia deve conter um orifício que ultrapasse o estômago, tá? Por quê? Geralmente pode ter o quê? As fezes, elas são ácidas em contato com a pele, ela não pode deixar o que em contato com a pele, porque essas enzimas ácidas pode ocasionar o quê? Lesão na pele. Então, sempre tem que ser bem direitinho. A gente tem aqui um vídeo explicativo de como fazer esses cuidados também. Pois a secreção tem as enzimas que a gente falou, né? E pode também, para diminuir o odor, pode ter aspirina triturado, pequenos pedacinhos de carvão ativado na bolsa, diminui bastante o odor dentro da bolsa, não em contato com a ostomia, tá? Após o retorno do peristaltivo, são oferecidas dietas em pequenos volumes, pequenas porções para ele, até voltar esse peristaltismo total. E geralmente são dietas líquidas e sem resíduos, tá? O espinafre, a salsa são excelentes desodorizantes também, deve ser estimulada a sua ingestão nas comidas também. Os alimentos muito quentes ou muito frios e o fumo deve ser evitado, tá? Pois eles aumentam o peristaltismo, peixe, cebola, repolho, dão odor fétido nas eliminações, então deve ser evitado e orientado para evitar. Tá? Manter um ambiente bom, ventilado, desodorizar se necessário por causa do odor, para esse paciente não se sentir mal. Aí, nós vamos observar e anotar sempre os aspectos das eliminações, como que ela tá, se ela tá líquida, se tem sangue, se não tem, se tá com diarreia, né? Como que tá essas eliminações? A gente também tem que observar a periostomia também, se não tem nenhuma lesão, se tá tudo ok, se não tem nenhuma lesão ao redor dessa ostomia. Orientar o paciente quanto ao autocuidado, que ele vai para casa, ele vai ter que ter esse autocuidado com ele também, ser independente. Ouvir sempre os receios desse paciente, as dúvidas dele, ingerir bastante líquido, porque para prevenir o quê? Os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Normalmente ele pode entrar numa desidratação se ele não utilizar bastante líquidos. E retorno de 60 dias o paciente o quê? Poderá voltar às suas atividades normais, tá? Se for uma boa evolução, esporte, trabalho, atividades sexuais. E as complicações pode ser o prolapso, o rompimento, ou a necrose, que seria o quê? Aquela parte daquele ilho necrosar e ter que fazer uma reop, que é o quê? Retirar aquela parte necrosada, distúrbios eletrolíticos, que devido o quê? A não fornecimento adequado do próprio os líquidos, a estenose, que é o estreitamento, os cálculos renais, biliares e problemas psicológicos. Aqui nós vamos ter a cirurgia de apêndice, né, que é a remoção cirúrgica do apêndice vermiforme. Pode ser devido a uma inflamação. Normalmente, quando não tem uma apendicite, né, que já extravasou o conteúdo cheios de bactérias para o peritônio, ele é uma cirurgia extremamente mais simples, né? Pode ser feito via laparoscópica, que hoje uma grande parte das cirurgias são feitas via laparostomia, que é uma cirurgia bem tranquila, né? São apenas o quê? Como vocês veem na figura, né? O laparoscópio, que ele vai o quê? O visualizador.
as pinças, né, que vão ser o que? Pegado o apêndice vermiforme e junto já cortá-lo e fazer o que? A cauterização daquele local também, como pode ser também a comum, que é a abertura ali, né, de uma pequena parte na região, né, do abdômen ali direito. O pré-operatório, higienização completa, jejum de 8 horas, sinais vitais a serem verificados, ocorrência de náuseas e vômito. Realizar tricotomia abdominal e banho para esse paciente. O tratamento com calor no local e enteroclise são contraindicados, porque já que é uma inflamação, a gente não pode. Nos casos de peritonite generalizada, que é quando já rompeu aquele apêndice, está, né, aquele pus para dentro da cavidade abdominal, há indicações de sondagem gástrica a fim de prevenir que esse ilho fique paralítico e vesical também para melhorar o controle, né, de líquidos do paciente. O pós-operatório é observar sinais de choque, né? Se ele não vai ter hemorragia, se ele não vai ter o choque séptico, principalmente, já que está tendo o quê? Uma peritonite, um extravasamento de bactérias para o peritônio. Verificar o quê? Sinais vitais também. Atentar à elevação da temperatura, principalmente o quê? De um choque séptico e o choque hipovolêmico, já como todas as cirurgias. Observar aspecto dos curativos, realizar controle de diureses, cuidados com as infusões venosas e ambulação precoce, oferecer alimentação líquida após o retorno do peristaltismo. E complicações cirúrgicas, infecção da ferida operatória, abscesso intracavitário, né? Porque principalmente se ele teve uma peritonite, obstrução intestinal por brida. Brida é o colabamento das paredes do intestino, aí não vai conseguir mais passar, né, as fezes, ou fístulas também, enterocutâneas, né, que pode ter ligamento com outras partes do abdômen. Já nas cirurgias do intestino grosso, a colectomia, que é a ressecção de uma parte do colo. Ela é indicada para câncer de colo, enterites cicatrizantes, né, que cicatrizam e pode ter uma brida também, um colabamento. Vocês podem ver aqui na figura, né, que pode ser retirada desde o colo, um ascendente transverso ou descendente, né? Ou pode ser retirado toda a parte do intestino grosso e feito uma anastomose lá no intestino, no estômago, com o intestino delgado e lá no ânus também pode ser feito esse tipo, tá? E o reto, se ele não tiver nenhum tumor, nada, ele pode ser preservado. Então, a gente pode fazer várias partes, ou uma parte ou toda a parte também. O pré-operatório é observar e anotar a aceitação da dieta, que deverá ser pobre em resíduos, tá? Dieta líquida de 48 a 72 horas antes da operação. Enemas diários, né? Gota a gota, morno, que inicia o quê? Na antevéspera da cirurgia e alterados no caso da oclusão ou suboclusão intestinal. O que? Morno com glicerina, gota a gota, ele vai ter uma maior efetividade. Colher fezes para exames coprológicos, para ver se não tem nenhuma presença de vermes, né? Estimular a ingestão hídrica para não ter desidratação. Anotar e observar os aspectos das frequências das eliminações, como que está, ou se está sendo efetivo esses enteroclismas. Orientar quanto ao jejum de 12 horas antes do ato operatório e colocar a placa no leito para todo mundo estar ciente. De jejum, preparar o paciente psicologicamente para o tratamento cirúrgico e fazer tricotomia abdominal, axilar, perineal, sondagens nasogástricas, né? E vesical, se tiver prescrito, ou a vesical pode ser lá no centro cirúrgico também, depende da conduta.
O pós-operatório sempre manter esse paciente em posição confortável, observar sinais de choque, pele fria, pegajosa, né? Extremidades unguiais cianóticas, que é o choque hipovolêmico. Verificar os sinais vitais, anotar todo o aspecto dos curativos, se tem sangramento demasiado ou não, só uma sujidade é normal. Manter sonda nasogástrica aberta e abaixo da narina para poder drenar e anotar o volume e o aspecto das drenagens também. Estimular os exercícios respiratórios e também ou procurar, né, o profissional, né, o fisioterapeuta para fazer isso. Ajudar nas mudanças de decúbito, deambulação precoce para voltar aquele peristaltismo, se sobrou alguma parte do intestino, mas geralmente a gente tem uma parte ali do delgado, tudo, e manter corretos gotejamentos de soro. As complicações podem ser a decência na linha da anastomose, onde fez a ligação. A anastomose é onde fez a ligação, né? Ou da própria infecção da parede abdominal, pode ser. Aí nós temos aqui as cirurgias do intestino grosso, que é a colostomia, que é onde fica aquela bolsa, né, de colostomia, ou, né, a bolsa de Caraia que a gente chama, que nada mais é que uma comunicação da luz de uma parte do colo, pode ser ascendente, transverso ou descendente, tá? A parede abdominal. Então, vai fazer a abertura daquele estômago, vai exteriorizar aquela parte do colo para colocar o quê? Na parede abdominal vai ser suturada. Normalmente é para uma obstrução aguda do colo, ou um câncer intestinal, ou um trauma intestinal. Vocês vão ver na figura, né? A colostomia, né? No colo ali descendente já, a ostomia e a bolsa que é colocado. Os pré-operatórios sempre ouvir com atenção, minimizar os receios desse paciente. Imagina, esse paciente ele vai estar bem, né, afetado psicologicamente. Dieta líquida e com mínima de resíduos, tá? Higienização, desodorização, que a gente falou de carvão ativado também, de aspirina, que diminui, né, aquele cheiro, né, de fezes. Jejum de 12 horas. E quando a cirurgia é eletiva, fazer o preparo intestinal inicialmente na antecedência do pré-operatório imediato. Exame escopológico, administração de antibióticos e antissépticos intestinais, que é poder o enteroclisma para poder, né, esvaziando aquele intestino, enemas ou clister, tá? Que vocês vão ver nos vídeos também qual que é a diferença do enema e do clister também. Reduzir a flora, né, de modo que permita a limpeza esperada, e são contraindicados nos casos de obstrução intestinal e abdômen agudo também, por obstrução intestinal, porque não vai adiantar, principalmente se for por um tumor. Você pode fazer o tanto de enteroclisma que tiver, que aquilo lá não vai sair limpo. E tricotomia e o banho. O pós-operatório sempre o que? Alterações como taquicardia, cianose, dispneia, sudorese, hipotensão e palidez, que é o sinal do choque hipovolêmico. Anotar os aspectos do volume das eliminações pela colostomia e sempre tem que estar cortado bem direitinho, tá? Para não ter extravasamento de fezes pela pele. Vocês vão ver no vídeo também explicativo porque senão vai lesionar aquela pele. Manter corretos os gotejamentos do soro, deambulação precoce, trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, né? Mas se a gente coloca uma bolsa de colostomia sem nenhum erro, essa bolsa ela pode durar até 3 dias. Não permitir que as eliminações caiam na pele, como eu falei, dieta líquida quando houver retorno do peristaltismo e aspirina ou senão o carvão ativado para evitar o mau cheiro, igual a ileostomia. A região da colostomizada deve ser lavada com água e sabão, tá? Em sua volta. E pincelar povidina ou clorexidine também. Encaminhar o paciente ao grupo de ostomizados da cidade. Para prevenir as flatulências, tá?
Sempre comer o que? Com a boca fechada, né? Evitar de falar nas refeições, evitar alimentos que causam muitos gases, porque aquela bolsa ela vai ficar cheia de gases também, porque vai ser eliminado gases por ali. Dietas, tá? Orientar dietas ricas em feijão, repolho, peixe, pepino, rabanete, ovos, cebolas e condimentos aumenta o odor. Então, o que? Orientar que isso deve aumentar a flatulência e aumentar o odor. Então, para ele evitar de estar comendo esses alimentos. A complicação cirúrgica é o prolapso, que é o rompimento, e as diarreias. Aqui tá, isso daqui do Hamed Haddad, na realidade, é uma parte, né, da cirurgia de colostomia, que é uma técnica feita, que na realidade é uma remoção da área afetada com rebaixamento do colo, tá? Com sua exteriorização lá no canal anal, quer dizer, ele abaixa o colo lá para a região do ânus. Então, esse colo ele vai ficar exteriorizado lá na região do ânus. Então, normalmente, tá? Essa ressecção dessa colostomia no segundo tempo é 8 dias depois que o paciente foi submetido ao primeiro tempo, que primeiro ele rebaixa o colo, né? E depois ele vai colocar uma parte do colo lá na região do ânus, que vai ficar ligada na região do ânus. Esse colo ele vai ficar direto nele, né? Ele não tem aquela parte sigmoide ali, é retirado. Geralmente a indicação é pelo megacólon chagásico, quando é afetado, né, esse cólon pela doença de Chagas. Então, vocês podem observar bem na figura aqui que é rebaixado o colo e colocado lá na parte, né, anal. Primeiro tempo, prevenir complicações respiratórias, dieta líquida sem resíduo, oferecer líquidos por via oral, anotar a frequência das eliminações, enteroclise de gota a gota na antevéspera da cirurgia, orientar quanto ao jejum de 12 horas, tricotomia abdominal pubiana, perineal e axilar, mandar esse paciente para o banho, controles vitais e orientar o paciente a urinar 30 minutos antes. E no centro cirúrgico, se for necessário, será colocado ou uma sonda vesical ou uma cistostomia. Cistostomia é também uma abertura ali na parede do abdômen e uma sonda colocada direto na bexiga. Mas se não, só uma sonda vesical de Nemora será possível. No segundo tempo, seria higienização corporal completa, a placa de jejum, né? Controlar sinais vitais, compressas, né? No coto retal, com compressas estéreos e seca 1 hora antes da cirurgia, né? Para poder manter aquilo lá limpo sempre o mais possível. E retirar adornos e próteses, isso em qualquer cirurgia. Aí no pós-operatório do primeiro tempo, manter sempre o paciente em posição de decúbito dorsal horizontal, lateral, durante as primeiras horas do POI. Verificar sempre sinais vitais, aspecto do coto perineal, que está lá embaixo, né? Exposto. Cor e sangramentos e edema. Manter a colostomia perineal envolvida com compressas esterilizadas, trocá-las 3 vezes ao dia quando necessário. Umedecer essas compressas também perineal com soro fisiológico de 2 em 2 para não ter ressecamento daquele coto que está exposto. Observar e anotar aspecto da incisão, sangramentos, hematomas, secreções purulentas, ou se está com rubor, ou que se está com edema também. E estar atento aos sinais e sintomas de choque. Fazer o controle da diurese, porque ele está com um coto lá na região perineal, né, exposto, então pode causar tudo isso. Orientar o paciente a manter os membros inferiores entreabertos para não poder fechar as pernas, para não causar necrose da colostomia perineal, para aliviar a dor também. Expirações profundas de hora em hora, prevenir complicações circulatórias como mudança de decúbito, movimentos ativos dos membros inferiores, né? Até o quê? E dieta quando retornar o peristaltismo. Não pode se fechar as pernas, porque pode ter
uma necrose também, né, daquela colostomia perineal. Por isso deve ser evitado também, porque as pernas podem manter o que? Uma compressão e causar uma diminuição desse fluxo sanguíneo nesse coto. Sempre manter essas pernas bem afastadas, tá? Para poder esse coto não ser lesionado. Aí no segundo tempo, né, nas primeiras 6 horas, manter sempre o paciente decúbito dorsal, horizontal ou lateral. Observar, mas se for lateral, sempre ter os coxins para manter as pernas sempre abertas. Observar e anotar as alterações indesejáveis, como hipotensão, taquicardia, bradicardias, que são os sinais de choque, né? Hipovolêmico, palidez, náuseas, vômitos. Controlar os sinais vitais, fazer controle de diurese, observar o sangramento da região anal, medicamentos para dor, deambulação precoce e após cessar os efeitos anestésicos, oferecer dieta livre, fazer banho de assento com água morna 4 vezes ao dia. Também observar o que? As infecções das paredes incisionadas, onde teve incisão, necrose da colostomia, principalmente se ele fechar as pernas, se ele tentar andar. Um ilho paralítico, atelectasias e pneumonias, flebites e tromboses, infecções urinárias. No segundo tempo pode ter uma incontinência fecal, tá? E fístulas ou abscessos, quer dizer, uma ligação de uma parte ao outro do intestino ou abdômen, ou pode ter também o que? Um abscesso. O abscesso nada mais é que um acúmulo de secreção purulenta. Cirurgias anorretais, que é a hemorroidectomia, né? Que é uma ressecção das dilatações varicosas anorretais. Nada mais é, né, que as hemorroidas, que é uma dilatação das veias, né? Que elas formam o quê? Veias varicosas. Ela pode ser tanto interna como externa. E o tratamento, eles pode ser o quê? Principalmente se for mais, a princípio pode ser só clínico, mas incomodando o paciente com bastante sangramentos que não responde a tratamento clínico, cirúrgicos que pode ser. Aí é retirada, né? Feito a anastomose e toda a parte dessa cauterização dessas veias aí. Aí, no pré-operatório, a última refeição deverá ser pobre em resíduos, tá? A enteroclise na noite da véspera da cirurgia, ou atenção para não traumatizar o paciente. Também enteroclise, o quê? Para limpar o intestino, para não ter sujidade na mesa cirúrgica e perigo de contaminação. Tricotomia perineal, 1 hora antes da cirurgia, o banho também. Jejum de 8 horas, as complicações, tá? Pode ser o quê? As hemorragias, dor, que é bem desconfortável, retenção urinária, estenose anal, fístula anal também, incontinência anal. Mas existe agora os tratamentos mais tranquilos para as hemorroidas, tá? Pode ser também a colocação dos anéis, que vocês podem estar vendo também lá nos vídeos de apoio. Pós-operatório, aliviar a dor normalmente, ela é intensa nessa cirurgia e é bem desconfortável, sinais vitais. O controle de diurese também. Observar a ocorrência de sangramentos pela região anal, porque a priori ele vai vir com tampão anal, depois no outro dia vai ser retirado esse tampão, tá? Realizar banhos de assento com água morna 3 vezes ao dia, principalmente depois do POI, no primeiro PO. Observar o retorno do peristaltismo, que ele precisa voltar, aquele peristaltismo para eliminações intestinais. E orientar o paciente para manter os decúbitos nas posições lateral ou ventral, tá? Evitar de sentar, evitar de usar papel higiênico, né? Sempre lavar-se, né? Higienizar após as evacuações e ingerir bastante líquido. Aqui vocês podem ver uma fistulectomia, quando a gente fala em fístula, né? Que é uma ressecção total ou
do trajeto fistuloso, deixando uma ferida externa ampla que cicatrizará pela segunda intenção. Quer dizer o quê? De dentro para fora. Ela não vai ter uma cicatrização de primeira intenção, que é de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Essa daí é um caminho fistuloso, que foi feita uma fístula no retal, tá? Aí foi feita uma ressecção, uma retirada dela desse caminho, e então ela vai ocorrer o que? Uma cicatrização. Vocês podem ver aqui na figura, tá? A fístula que ocorreu, e essa fístula às vezes, gente, pode causar até o que? Por câncer vaginal também em mulher, que aí começa o intestino a derrubar todas as fezes, tá? Ali na parte vaginal e causar inúmeras infecções também. O pré-operatório, antibióticos no horário correto, temperatura de 4 em 4 horas, higienização completa, jejum de 8 horas, 30 minutos antes do ato cirúrgico urinar, e no pós, sempre decúbito lateral, tá? Para evitar compressão daquele local, observar e anotar a drenagem dos curativos, verificar sinais vitais, deambulação precoce, dieta livre após cessarem os efeitos anestésicos. As complicações é retardo na cicatrização, porque é uma região que sai fezes, e recidivas, tá? Da incontinência fecal, que pode ter também. Aqui nós vamos ver umas cirurgias de origem de vias biliares, tá? Que é a colicistectomia, que é a remoção da vesícula biliar. Pode ser por cálculo, colelitíase, tumores também da vesícula biliar, ou anomalia congênita, né? Pode ser feito ali a convencional, que eu coloquei a foto, que é a abertura e retirada da vesícula, ou por via laparoscópica também. O pré é dietas ricas, né, em carboidratos e proteínas, evitar gorduras, tá? Dietas ricas em gorduras evitar, mesmo antes e depois das cirurgias deve-se evitar, porque a gente sabe que a vesícula biliar nada mais é o que? O armazenamento da bile, que depois ela já não vai mais armazenar, mas vai produzir e ter que jogar direto na parede, lá no intestino. Estimular a ingestão hídrica, orientar e supervisionar o exercício respiratório, jejum de 8 horas, enteroclise e tricotomias. As complicações pode ser a distensão abdominal ou complicações respiratórias também. O pós, tá? São as mesmas, os pré, os pós são quase os mesmos cuidados, manter decúbito dorsal, né, até normalizar a pressão, depois em Foley, verificar sinais vitais de choque, observar o estado dos curativos, sangramento, se tiver, controles de diurese, aspirar sonda nasogástrica de 2 em 2, né, para poder ver o que se não obstrói, porque vai sair bastante líquido, principalmente de origem bilioso, estimular exercícios respiratórios e retorno da dieta, tá? Após o peristaltismo, aproximadamente 48 horas após o ato cirúrgico. Aqui é uma cirurgia de baço, que é uma esplenectomia, que é a retirada do baço, tá? Pode ser por uma ruptura, por um trauma. O hiperesplenismo, que é o aumento dele, ectopias esplênicas, né, que ele pode ter normalmente rompido, cistos também ou tumores, tá? Ele pode ser o quê? Retirado total ou parcialmente, mas geralmente eles retiram total. É um órgão linfóide, tudo, mas nós temos outros órgãos, outros sistemas que vai nos proporcionar o quê? Nossas células, né, de defesa, então ele não vai fazer tanta falta assim. Pré-operatório, sinais vitais, jejum de 8 horas, as enteroclises, que é as lavagens intestinais, e a tricotomias e banho, né, pós. O pós, manter decúbito dorsal, depois colocá-lo em semi-Foley, controle de diurese, controle da sonda,
né? E aspecto, aspirar se necessário, observar sangramentos, exercícios respiratórios, movimentos passivos nos membros inferiores, tá? E as complicações podem ser atelectasias, o quê? Geralmente pulmonares, devido, tá, ao procedimento cirúrgico, intubação, ao efeito anestésico, né, geral, pneumonias, que pode ser por broncoaspiração, distensão abdominal e abscesso subfrênico, que é um abscesso acima, né, do órgão, do baço. Aqui, gente, se encontra todos os sites de apoio de jejunostomia, o que é enema ou lavagem intestinal, procedimentos de enema, conhecendo um pouco da bolsa de colostomia e como é feita a sua limpeza também, os tipos das ostomias, como é feito que uma apendicectomia, uma colectomia direita, uma colectomia esquerda também, uma colostomia, tá? Que a gente tem várias partes dela, como cuidar, como ver, hemorroidectomia, cirurgia para fístula anal, colistectomia e nós temos também aqui, tá? A atividade para ser realizada no fórum. Até a próxima, um bom estudo.